A paz do Senhor Jesus, estamos hoje na primeira lição do quarto semestre de 2025 e o tema da lição de hoje é um tema fundamental para a nossa fé cristã, para o entendimento. E para início, vamos começar aqui com a conclusão para conseguirmos entender qual o objetivo da nossa aula de hoje. Está aí na tela de vocês, conclusão. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem e da sua constituição é propósito fundamental para uma vida cristã equilibrada, de acordo com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Vemos então que o entendimento da matéria que será tratada no dia de hoje é fundamental para que o cristão tenha uma vida equilibrada, equilíbrio entre corpo, alma e espírito, ou, como veremos daqui a pouco, entre espírito, alma e corpo. O tema da lição é o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifiquem em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Na verdade, nem é de acordo, é o que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vemos aqui então que o texto não tratou de corpo, alma e espírito, mas ele veio, conforme até um desenho que eu fiz aí para você, espírito primeiro, depois alma e por último corpo. A verdade prática diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Portanto, a finalidade de Deus ter criado o ser humano com corpo, alma e espírito é para que o nome dele fosse glorificado. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós existimos. Leitura bíblica em classe diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus abençoou e disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que move na terra. Pulando aqui para Gênesis 2, conforme você pode ver aqui na leitura bíblica em classe, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse Deus: Não é bom que o homem esteja só. Então tem o processo que ele fez a esposa da própria parte do homem. E vamos no último versículo 23 aqui. Eu estou marcando para você aí na sua tela. E disse Adão: Esta é agora osso do meu osso e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui está a leitura bíblica em classe. Se você quiser esse PDF da lição que eu estou mostrando para você aqui na tela, mande uma mensagem nesse WhatsApp que eu vou mandar para você o PDF que você está vendo aí na tela do seu aparelho. Na lição de hoje, vamos tratar aqui, por exemplo, da questão tricotômica. Isso fala do homem como corpo, alma e espírito,
três componentes do homem. É interessante, então, entender essa diferença. Por que que o homem é corpo, alma e espírito? Vamos tratar aqui do objetivo da lição. Levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Vamos entender isso. Embora existam algumas igrejas, religiões e até mesmo questões de doutrina, às vezes nem se trata de uma seita, mas algumas pessoas entendem diferente, que o homem só tem, não é tricotomia, é dicotomia e tal. Outros vai dizer que o homem não é dicotomia e nem tricotomia, mas o homem é um único em tudo. Vamos tratar desse assunto daqui a pouquinho. O segundo ponto é entender a diferença entre alma e espírito. E a terceira parte que nós vamos estudar aqui é entender como alma e espírito. Vamos entender a parte imaterial do homem e vamos conscientizar sobre a importância de manter uma harmonia entre corpo, alma e espírito, como eu já li para você no início da lição, que nós lemos primeiramente a conclusão da lição. Vamos aqui para a introdução, conforme na tela de vocês aí. Introdução. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial. Lemos lá na Verdade Prática que somos criados para a glória de Deus. E Deus criou o homem composto de corpo, alma e espírito, diferente dos animais, que falaremos sobre isso daqui a pouco. Os animais não receberam o sopro divino. Deus disse, haja isso, haja aquilo, e foi acontecendo, foi surgindo. Mas quando Deus criou o homem, ele fez o homem do pó da terra. O homem é criação de Deus, é uma obra de arte do próprio Deus. E a diferença que nós temos dos animais é que recebemos um sopro de vida, o Espírito de Deus soprado nas narinas, nos narizes, como diz aqui, do homem, e isso faz-nos ter uma relação direta com Deus. Então, finalizando aqui, olha na tela de vocês aí, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Então, enquanto animais foram criados apenas com a palavra de Deus, produza isso, produza seres viventes, produza os peixes do mar, as aves do céu, o homem não foi criado pela palavra de Deus, ele foi criado pelas mãos do próprio Deus, vamos dizer assim. Aqui na parte 2, vai dizer assim, uma modelagem sobrenatural do pó da terra e do sopro de Deus em suas narizes, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, pó da terra, algo material, algo físico, algo que já existia, mas o sopro nos narizes do ser humano, do homem, isso mostra que é o diferencial. Estamos aqui no finalzinho agora da introdução. A palavra-chave para hoje é tricotomia, tá aí na tela de vocês. E o finalzinho aqui da introdução vai dizer: abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Fala que os nossos corpos ressuscitarão, seremos arrebatados, os que estiverem vivos, juntamente com aqueles que estiverem dormindo, ou que tiverem morrido em Deus. Vamos agora para o ponto 1. Toda lição que estudamos aqui, ela tem 3 tópicos.
tópico 1, 2 e 3, e cada tópico tem os seus pontos ou subtópicos. Aqui no tópico 1 está dizendo tricotomia humana, e vai dizer que a tricotomia humana é a doutrina, é uma doutrina e teologia, porque a Bíblia ela não trata desse tema, como não fala trindade, também não fala de tricotomia ou dicotomia, ela é apenas um conceito teológico. Quando você começa a ler a Bíblia, e para entender a Bíblia, você precisa de estudar o homem, a parte tricotomia ou dicotomia, de acordo com algumas religiões. No caso da nossa leitura aqui, da nossa revista Tricotomia. Essa é o fundamento da lição. E vai dizer quem é o homem, como o homem foi criado e o propósito que o homem foi criado. Vimos então que o Senhor Deus formou o homem e colocou no jardim para cultivar no jardim, para trabalhar no jardim. Vemos ainda que o homem foi criado ainda para o louvor da glória, para o louvor da glória e da graça que nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus Cristo. A parte amarela aqui vai dizer o seguinte, olha que interessante. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem. Só para entender essa palavra antropologia, antropologia estuda o homem e estuda muito antes de Jesus Cristo. Existem hoje muitos estudos antropológicos. E dentro da própria igreja é muito comum você observar um tipo de estudo, geralmente por pessoas ou mal intencionadas ou pessoas que não conhecem Bíblia. Eu sou contra pessoas que não lê Bíblia, pregar e querer ensinar Bíblia. Quem não conhece Bíblia, quem não estuda Bíblia, quem não lê Bíblia, não pode ensinar Bíblia. Mesmo que seja juiz, ministro, presidente, seja lá quem for, tem que estudar a palavra de Deus. Existem, por exemplo, o que nós chamamos de antropologia humanista, que coloca o homem no centro de tudo. Tudo é para o homem tem que sentir, tem que ser, tem que fazer. Então, é como se o universo girasse em torno do homem. Existem outros tipos de antropologia que vai mostrar, por exemplo, o materialismo, que o homem é só uma matéria, morreu, acabou. Mas de acordo com a Bíblia, a antropologia bíblica vai mostrar Deus criando o homem para louvor de sua glória. Deus criando o homem para o adorar. E vai mostrar que não parte de nós para Deus, mas parte de Deus para nós. Lembra daquele pirâmide que eu desenhei lá no começo com 3 partes, mostrando espírito, alma e corpo? Porque tudo vem dele, por ele e para ele, para chegar a nós. O nosso corpo físico é a parte que menos importante de toda essa composição. Vamos prosseguir aqui no nosso estudo. Vai dizer que então que o homem pergunta desde o início que o homem começou a pensar e refletir. Quem é, de onde veio, para onde vai? Essas perguntas está também incluída na antropologia. Como eu já disse, antropologia é um estudo do homem, antropo. Isso vai falar de homem. E existem vários estudos antropológicos. Na escola, na faculdade, o estudo é sempre contra a palavra de Deus. A Bíblia, além de mostrar de onde o homem veio, para onde o homem vai, e o que é que esse homem deve fazer aqui na Terra. Quando eu falo homem, você sabe que eu falo de humanidade. Isso é o que a Bíblia mostra. Eu diria que a antropologia bíblica ela é mais completa e mais importante do que qualquer outra antropologia que existe por aí. Até porque todas as outras antropologias são também teorias e que não podem ser confirmadas. Nem a de Darwin, que o homem evoluiu de outro ancestral. Nem isso pode ser comprovado. É só uma teoria.
Aqui no ponto 2 do tópico 1, olha para você ver aí, a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, corpo, alma e espírito. Eu já falei sobre isso aqui para você e vamos prosseguir aqui por causa do tempo, ampliando o conhecimento. Olha na sua tela. Eu marquei a parte aqui de azul que vai dizer assim: o homem trino, isso é o Deus trino, isto é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, imprimiu sua semelhança na formação do homem. Também Jesus, quando se fez homem, recebeu um corpo, de acordo com Hebreus 10:5, uma alma, de acordo com Mateus 26:38, e um espírito, de acordo com Lucas 23:46. A Bíblia fala muito dessas três partes do homem. Estamos no ponto 2 do tópico 1. Vai dizer o seguinte: o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essas três características, ou essas três constituições. Vai falar aqui de Lucas 24:39, espírito. Jesus possuía, de acordo com João 12:27, alma, e 23:46 de Lucas, espírito. Vamos para o ponto 3 aqui do tópico 1.3, físico e espiritual. Gente, só para entender aqui, nós vamos tratar ainda nessa lição sobre doenças psicossomáticas, sobre somatismo, sobre problemas que afetam a nossa saúde, problema de natureza da nossa alma, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que causa doença. E como é que faz como a Bíblia e como a teologia trata diretamente essa situação. Daqui a pouquinho vamos chegar lá, hein? Estamos aqui então no ponto 3 aqui do tópico 1, físico e espiritual. Físico, eu já falei anteriormente, é o pó da terra, e espiritual é o sopro de Deus. Então, materialmente, somos físico, materialmente, corpo, carne. Quando o homem morre, o pó volta ao pó. E é por isso que vai ressuscitar no arrebatamento. Para quê? Para ser um homem completo. Agora vai ressuscitar tendo corpo, alma e espírito, um ser completo diante de Deus. E o ser imaterial, espiritual, que é o espírito e a alma. Daqui a pouquinho vamos falar sobre essa confusão que eles criam entre espírito e alma. A revista vai tratar ainda que os anjos, seres espirituais, olha na sua tela, porém sem corpo material. Salmo 33:6, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, vai mostrar. Os anjos são seres espirituais, mas eles não têm corpo material como o nosso. Parte verde. Os animais não possuem parte imaterial que há no homem, alma e espírito. E vai concluir que a alma do animal, que é a vida do animal, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Essa parte que a teologia bíblica aqui da revista tratou os animais é a parte que os materialistas dizem do ser humano, que o ser humano só tem um corpo material e quando morrer esse corpo acaba. Isso aqui a Bíblia trata como sendo dos animais, de acordo com Levítico, capítulo 7, versículo 12 ao 14. Levítico 17, do 12 ao 14, versículo 12 ao 14. Já o termo hebraico para vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, Sha'im. Em hebraico, essa palavra ela é sempre é gutural, não sai da garganta, mas aqui vamos falar em português. Ela está no plural. Quando o termo vida está em plural, aqui vai gerar algumas controvérsias, inclusive interpreta-se como
vida espiritual do homem, da alma humana e do corpo humano. Então, vida do espírito, vida da alma e vida do corpo. Aí você fala comigo assim, pode uma coisa dessa? Você já viu, inclusive eu falo sobre isso, sobre morte física, morte moral, morte espiritual, primeira morte, segunda morte. Então, quando fala de segunda morte ou de morte espiritual, fala da morte mesmo, do desligamento do homem com Deus, morte eterna. E não que a pessoa esteja morto eternamente, porque a Bíblia trata de que a alma, de que a pessoa continua depois de morto, ou num lugar de paz ou não. Porém, quando falamos de morte eterna ou segunda morte, está se referindo a uma pessoa que morreu sem salvação, sem Deus. É a pior morte que poderia existir. Como tem vida eterna, tem morte eterna. Então aqui, se o termo está escrito em plural, vemos então que trata-se, o escritor resolveu tratar aqui de vida do homem, vida do espírito humano, o espírito, vida da alma humana e do corpo humano. Eu sei que esse tema ele é bastante complexo e, inclusive, quando eu estava lendo essa revista a primeira vez, que eu tive que ler mais de uma vez, eu achei o texto meio que difícil de entender, mas quando o texto fala aqui de vida de espírito humano, o espírito é a parte, só para resumir aqui, para a gente entender melhor a lição, é a parte que liga o homem com Deus. E quando fala aqui de alma, isso fala daquilo que anima, daquilo que é consciente, como se fosse psicológico meu. Daqui a pouco vamos tratar disso aqui no grego da psique, ou psique, o pessoal fala puxando na garganta, mas de psicologia, psique, daquilo que o homem sente, que o homem pensa, da volição humana, das vontades humanas, e isso vai se refletir no corpo. Então, o meu espírito, ele está ligado a Deus, foi o sopro divino, Deus me deu para todos os homens. A minha alma, ela mostra aquilo que eu realmente sou. Ela é como se estivesse ali entre o meu corpo e o meu espírito. O Espírito de Deus, que Deus me deu, o fôlego de vida. E o meu corpo é onde manifesta. Eu manifesto, por exemplo, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, se eu estou feliz, eu estou sorrindo com semblante alegre. Se eu estou triste, eu me apresento de uma outra forma. Muitas pessoas fazem tatuagens, utilizam roupas para expressar, elas estão expressando aquilo que a alma delas sente, aquilo que a alma delas são, né? Ou o lado iluminado ou o lado escuro da alma. Sinopse, fechando aqui. Olha aí. O ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação. Então, só para entender aqui, vemos então que como Deus é trino, né? Triuno, o homem também é trino. Tricotomia que nós entendemos aqui. O homem foi criado por Deus, ele não é fruto de uma evolução, ele foi criado com as próprias mãos de Deus, colocou o seu espírito no ser humano. Vemos que Adão e Eva, entendemos que eles possuíam, de acordo com o que você pode ver aqui na lição, uma semelhança moral com Deus, pelo fato de que foram originalmente criados justos e santos. E a parte final aqui,
Deus deu aos seres humanos a forma em que ele apareceria visivelmente no Antigo Testamento, Gênesis 18, 1 e 2. Então, Jesus Cristo depois se manifestou encarnado, trazendo a forma que ele deu para o ser humano. Vamos para o ponto 2 aqui da nossa lição, para o tópico 2. Olha aí na lição de vocês. Distinção entre alma e espírito. Vamos entender agora a distinção entre alma e espírito. Eu já falei para você aqui que alma e espírito é a composição imaterial do homem. A composição material, física, é o nosso corpo. Ele morre, ele será ressuscitado no último dia, né? Ou no dia do arrebatamento, perdão. No último dia é outra situação. Falaremos sobre isso em outra oportunidade. Mas o corpo dos que morreram em Cristo ressuscitarão no arrebatamento. Então aqui, alma, do hebraico nefesh e do grego psique, alma, é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. É isso aqui que eu queria explicar. Quando o texto fala que a palavra é polissêmica, está falando que ela tem vários sentidos, vários significados. Às vezes, deixa eu ler para você aqui, ela aparece mais de 755 vezes somente no Antigo Testamento. O primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1 e 20, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para animais. Significa simplesmente vida. É aqui que gera uma confusão em algumas pessoas, que eles vão dizer que alma e espírito é uma coisa só, porque a palavra que às vezes é utilizada para alma se refere também aos animais. Quando Deus fala produza alma vivente, seres viventes, então ele está se referindo a animais. Então é porque a palavra é polissêmica, é uma única palavra com vários significados. Porém, na teologia bíblica cristã, protestante, principalmente, nós separamos alma de animais de alma do ser humano. Alma de animal irracional com alma de humano, porque o humano recebeu o sopro divino. E isso vai gerar uma doutrina bíblica também, não é a que nós estamos defendendo aqui hoje, mas é uma doutrina bíblica da dicotomia, que vai dizer que o homem não são 3 componentes, é apenas 2. Então é importante saber que existe essa doutrina, dicotomia, porém não é a que estamos tratando aqui hoje, e eles têm um argumento bíblico para mostrar que eles estão certos, como nós temos argumentos bíblicos também para mostrar que a tricotomia está certa. O que nós juntos, tanto quem é tricotomia como quem é dicotomia, eu acredito que todo mundo vai para o céu. Quem acredita na dicotomia ou tricotomia está salvo do mesmo jeito se crê em Cristo Jesus. O que nós rejeitamos é o humanismo, é o materialismo. Esse tipo de doutrina nós rejeitamos. Tanto o tricotomista quanto o dicotomista rejeita essa doutrina que foca no ser humano e esquece de Deus. Tudo bem? Não é nenhum problema. É problema teológico, mas não é problema de salvação espiritual a pessoa acreditar diferente disso aqui. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal, de acordo com Daniel 12:2, com Mateus 25:46, com Lucas 16:22 até o 25, com Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E essa alma, ela é ainda dotada de razões, sentimentos e vontade. Esses atributos foi dado por Deus para cumprirmos a sua missão.
O homem teve uma missão especial, diferente de todos os outros animais. Ele deveria cuidar da terra, dar nome para os animais, dominar sobre tudo que existe na terra. Vamos agora para a parte 2 aqui, ó. Estamos no tópico 2.2, espírito. Falamos então da alma, falamos que a alma dos animais são diferentes da alma do ser humano, que a alma do animal, ela é material, o animal morre, ele deixa de existir, mas o ser humano, quando morre, tem que dar conta para Deus. Já o espírito, do hebraico é ruar, do grego é pneuma. Então você vai ver, por exemplo, um pneu, ele é cheio de ar, porque isso fala de sopro, tá? De vento. E então, do grego, pneuma. Lembra de pneu, de câmara de ar, de vento, pelo sopro de Deus. Só um detalhe aqui, se vocês observarem Jesus Cristo quando estava com os discípulos, ele estava andando com ele, mas quando Jesus Cristo estava para subir ao céu, ele sopra sobre os discípulos e diz: recebeis o Espírito Santo. No dia de Pentecostes foram vistas, ouvido, né, um som, como um som de um vento impetuoso e veemente. Então, isso aqui fala do sopro. O pecado do homem, ele trouxe consequência nas 3 áreas, tanto na área corpórea do corpo, material, quanto imaterial, que é alma e espírito. Ele contaminou essas 3 almas. Mas a regeneração, Jesus Cristo, ele nos concede uma plenitude de restauração, de regeneração, atingindo o nosso espírito, atingindo a nossa alma e atingindo o nosso corpo, tá? Vamos prosseguir aqui. O Criador e Pai dos Espíritos que adoramos. É por meio dele, por meio de quê? Do Espírito. É por meio dele que mantemos a nossa comunhão com o Criador, Pai dos Espíritos, e o adoramos. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Eu marquei a parte aqui, ó, junto com a alma, é inseparável dela. Então, o espírito é inseparável da alma. Ele faz parte da composição imaterial e ele é o nosso homem interior. Lembra quando o apóstolo Paulo está falando sobre o homem exterior se corrompe, mas o interior e tal? Ele está falando aqui do homem interior é o espírito e o exterior é o corpo. É só uma referência que ele está usando, na verdade. Vamos aqui para essa parte. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo. O Espírito manifesta por meio do corpo. Então, quando você olha para um crente salvo em Cristo Jesus, você percebe essa pessoa é diferente, porque o espírito dela que está ligada a Deus, a alma dela, que é uma alma, uma consciência tranquila, tem aquele, quando vai dormir, o sono do justo, tem a mente de Cristo, o corpo dessa pessoa vai refletir uma luz, uma postura diferente de uma pessoa que está passando por problemas espirituais, por exemplo, de possessão e de opressão maligna. Sinopse 2. A distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do humano. Então, gente, fechamos aqui as 2 partes, alma e espírito. Essas 2 partes mostram que se compõe a parte imaterial do homem. Vamos agora para o tópico 3, para nós finalizarmos a nossa lição. Vai dizer assim: a interação das 3 dimensões.
A interação das três dimensões: corpo, afeto e somatização. Eu sou acadêmico de psicologia e essa parte somatização aqui, uma coisa não tem que misturar com a outra, entendeu? Parte psicológica, psicologia. Parte teológica, teologia. Mas a parte de somatização tem uma ciência, uma especialização por nome de doenças psicossomáticas. É aquelas doenças que daqui a pouquinho eu vou explicar melhor dentro na parte principal aqui, sobre problemas emocionais que geram doenças físicas. E isso é biblicamente correto, quanto a ciência também médica explica esse tipo de situação. Vamos aqui para a parte amarela aqui. Coração. O emprego vocábulo coração em hebraico é leb e em grego é cardia. Por isso que fala problemas cardíaco, cardiorrespiratório. Isso está se referindo ao coração. Uma das principais palavras do Antigo Testamento e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Eu falei das palavras polissemânticas, que tem vários sentidos, e polissêmicas, eu falei polissêmicas. E aqui é uma palavra também que é sinônimo. Então, às vezes, a Bíblia está falando de coração, mas quer se referir à alma, ou de alma, geralmente fala coração para referir à alma, e não o contrário. E o texto bíblico vai dizer que, a lição aqui referindo o texto bíblico, Salomão identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre, então não é coração, é alma. O coração alegre aformoseia o rosto, está em Provérbios 15:13. Outra referência: o coração com saúde é a vida da carne. Então a minha alma saudável faz com que a minha carne seja saudável também. Tem até uma frase psicológica muito conhecida: corpo sã, mente sã, corpo são. Lembra? Vamos lá. O coração alegre, outra referência bíblica: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, o coração alegre faz a pessoa se recuperar mais de doenças, de problemas, quanto um coração abatido ou uma alma abatida. Alma alegre, corpo sadio. É o que a Bíblia diz. É a Bíblia que está dizendo. Alma triste, abatida, corpo com problema. O versículo vai dizer aqui: o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17:22. Identificamos como doenças psicossomáticas. Aqui está concordando com a psicologia. Teologia existe muito antes da psicologia. As duas coisas estão batendo aqui. É importante lembrar que nós não devemos, não sei se o termo correto é esse, de psicologizar a teologia, ou a fé, ou a religião, mas é importante que sabemos definir. Bíblia é Bíblia, psicologia é psicologia. Se as duas coisas estiverem de acordo, ótimo, muito bom, muito interessante. Se não tiverem, tratando de igreja, de Bíblia, de teologia, ficamos com a Bíblia, com a teologia, com a nossa fé em Deus. Tratando de saúde, então a gente procura recursos psicológicos. Vamos partir aqui, descer um coraçãozinho alegre aqui, ó, que bonitinho. E a parte do remédio aqui, porque a nossa alma feliz, ela pode ajudar o nosso corpo, inclusive, a recuperar de problemas de saúde. Aqui no ponto 2 do tópico 3, do último tópico, equilíbrio entre saúde. Equilíbrio entre saúde. Olha que interessante. O texto vai mostrar que muitas das vezes os nossos problemas emocionais,
espirituais, psicológicos, vai trazer doenças físicas. Entre elas, por exemplo, muito conhecido, a pessoa começa a se coçar, né? Começa a machucar a pele de tanto coçar ali. Aqui a Bíblia vai tratar da língua. Provérbios 18, versículo 7 ao 21. E Provérbios 21 e 23. Também Tiago, capítulo 3, versículo 6. Vai mostrar que a língua, a nossa fala, aquilo que nós andamos falando o tempo todo. Já observou como pessoas que andam reclamando de tudo, elas vivem numa miséria danada, uma doençaiada danada, porque elas vivem reclamando. Então, a própria fala dessa pessoa, ela está dizendo para a mente dela, para a alma dela, que ela está cansada. Eu falo, a minha alma alimenta daquilo que eu estou falando. É por isso que quem fala com Deus, quem chora para Deus, quem adora a Deus, é mais feliz e mais saudável. Vamos ver aqui, olha. Preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Colossenses 3, versículos 5 ao 9. Efésios 4, 25 ao 32 e Efésios 6 e 18. Isso aqui vai dizer que preservando o corpo, a alma, de toda espécie de males, isso inclui cuidados físicos, relacionais e saudáveis. Eu sem querer entrar em muitos detalhes aqui por causa do tempo, mas quando você cuida do seu corpo físico, coisas simples como pentear um cabelo, tomar um banho, se estiver muito acima do peso, tentar fazer um regime, alguma coisa para manter um corpo mais saudável, isso vai refletir em outras áreas da sua vida. Então, tem uma passagem bíblica que eu não me lembro agora exatamente e eu não quero chutar errado, vai dizer o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Precisamos de ter coisas boas, pensar coisas boas, acreditar que Deus tem o melhor para nós e Ele tem o melhor para nós. Isso vai fazer com que nós sejamos pessoas melhores e o nosso semblante, o nosso rosto, o nosso corpo, a nossa postura, aquela postura de gente que anda curvado, com a cabeça baixa, depressivo, isso muda quando você aceita Jesus Cristo de verdade. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas. Se existe um diagnóstico, e eu vou ser assim bem, usar uma hipérbole aqui, se você estiver com um corte no corpo e você sabe, o médico receitou um antibiótico para sarar esse corte. Ótimo! O antibiótico vai ajudar na cicatrização. Como se você tiver um outro problema, tem problema de vista, vai usar um óculos ou alguma coisa do tipo. Mas existem problemas aqui na parte vermelha. Os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam sintomas. Isso aqui está falando de problema de origem espiritual. É como crises produzidas por pecados não confessados. Leia depois, por exemplo, Colossenses 3 e 8, Efésios 4 e 31, Tiago 4 e 6 até o 10, Isaías 53, 4 e 5. A pessoa às vezes tem pecado, fica escondendo problemas, fica guardando mágoa e esse tipo de problemas. A cabeça da pessoa está doendo. Só um exemplo. Às vezes a minha cabeça está doendo porque eu comi algum alimento que me fez mal. A dor de cabeça é só uma resposta que o meu corpo está precisando de um remédio, alguma coisa assim, de algum remédio para o estômago, tipo. Então, quando eu tomo ali um remédio para dor de cabeça, tá? Só um exemplo, tive um corte no corpo, eu vou lá e tomo um analgésico. O analgésico vai só tirar a dor. Para sarar aquela ferida, eu preciso de um remédio específico. Às vezes, a pessoa toma remédio e fica dopado, mas não trata do real problema, não trata da causa do problema. Então, estou sentindo dores nas costas, estou sentindo dor de cabeça, eu estou perdendo o sono, eu preciso de entender, eu quero tomar um remédio para dormir dopado?
ou eu preciso de resolver o que é que está me causando problema, o que é que está me causando insônia. Então, é tratar o problema. Eu diria que até a parte financeira, eu estou gastando mais do que eu posso pagar, eu estou entrando em dívidas desnecessárias, eu preciso de uma educação financeira, porque isso vai refletir diretamente na sua saúde, tanto física e emocional. Biblicamente falando, física, a sua alma e o seu espírito. Sinopse 3 para finalizar. O corpo e a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas três dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. Temos que aprender a conviver bem, a tratar de forma específica. Sabe quando você come um alimento, por exemplo, vermelho e diz, isso aqui é para o coração, come outro e fala, isso aqui é para a pele. Então, nós alimentamos dessa forma. Tem alimento que vai tratar dos ossos, o cálcio. Então, comemos um alimento balanceado para termos uma saúde saudável, equilibrada no corpo. E quando a pessoa não tem essa alimentação, ela recorre a vitaminas, né, a Z e tal, para equilibrar. Também o nosso corpo, alma e espírito precisa de ter um equilíbrio para vivermos bem, vivermos saudável e vivermos plenamente. Ter um equilíbrio desses três elementos, corpo, alma e espírito. No caso de Deus, espírito, alma e corpo. Já falamos da conclusão aqui no começo, e se você quiser receber esse questionário aqui, revisado, respondido com esse PDF, é só mandar um zap, tá na descrição aqui, e eu te mando, e pedindo, manda para mim o PDF da aula da Escola Bíblica Dominical, que eu mando para você. Pessoal, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Você aprendeu sobre corpo, alma e espírito. Eu aprendi com você, porque eu aprendo aquilo que eu ensino. Peço a você que curta o vídeo, comente o vídeo e até a próxima aula, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.